Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais fascinantes e, olha, profundas de toda a Bíblia, o Evangelho de João. Vamos fazer uma análise visual para entender a estrutura e as ideias únicas desse texto. Para fazer isso, a gente vai dividir a história em 4 grandes atos. Primeiro, a palavra se fez carne. Depois a gente entra no tempo dos sinais. Em segunda vem a hora da glorificação. E, por fim, a vitória sobre a morte. É uma jornada e tanto que vai de um início, digamos, cósmico até uma conclusão super dramática. Então, vamos lá. O Evangelho de João já começa diferente de todos os outros. Esquece a manjedoura, o estábulo. A história aqui começa na eternidade. É uma abertura grandiosa, quase poética, toda focada em uma questão: identidade. O autor abre com essa frase que, para quem conhece, soa muito familiar, né? No princípio, lembra Gênesis? Mas aqui ele introduz uma ideia filosófica e teológica poderosíssima, que é o centro de tudo: a palavra. E logo em seguida vem essa afirmação que é, uau, super ousada e até meio paradoxal, né? E a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, não é só um mensageiro, alguém que está com Deus. A palavra é Deus. Desde a primeira linha, a divindade de Jesus já está colocada na mesa. E aí vem o grande plot twist, a ideia central do livro inteiro: a encarnação. O divino, o eterno, aquilo que é imenso, se torna carne, se torna humano, vira gente como a gente e vem morar aqui, no nosso meio. Mas, afinal, o que é essa palavra? Em grego, o termo é logos. E olha, para quem ouvia isso na época, logos era uma ideia bem conhecida. Era tipo a razão divina, a sabedoria que organiza o universo todo. O que João faz de genial é pegar esse conceito super abstrato e dizer: sabe essa força cósmica? Então, ela tem um nome e um rosto: Jesus. E a primeira pessoa a apontar para essa palavra que virou gente é João Batista. Ele não só identifica Jesus publicamente, mas já dá a ele um título e uma missão muito claros. Ok, a identidade divina foi apresentada. Mas como ela é demonstrada na prática? O Evangelho de João tem uma resposta bem específica para isso. Não é tanto com longos discursos, mas sim com uma série de atos poderosos que o autor chama de sinais. A estrutura aqui é muito intencional. O ministério público de Jesus é organizado ao redor de 7 sinais principais. Começa com algo mais, digamos, festivo, transformando água em vinho. Passa pela cura de um cego de nascença e vai crescendo em impacto até o clímax absoluto, que é a ressurreição de Lázaro. Cada sinal é como uma camada de cebola que vai sendo retirada, revelando mais e mais sobre quem é Jesus. E tem mais um detalhe: esses sinais quase sempre vêm acompanhados daquelas famosas declarações "eu sou". Sabe? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. É como se Jesus dissesse: viram o que eu fiz? Então, isso é quem eu sou. A ação e a identidade estão totalmente conectadas. E os detalhes nesses relatos, gente, eles importam muito. Pega o exemplo do homem que foi curado na piscina de Betesda. O texto faz questão de dizer que ele estava enfermo há 38 anos. Isso não é só um número. 38 anos é uma vida inteira de espera, de estagnação. Isso torna o milagre algo muito mais profundo, entende? Agora, aqui vem uma coisa curiosa. A gente poderia pensar que, depois de tantos milagres, todo mundo ia acreditar, né? Mas não foi bem assim. Na verdade, cada sinal gerava uma divisão. Alguns criam e outros ficavam ainda mais desconfiados e irritados. Esses atos de poder, em vez de unir, acabaram intensificando o conflito, e é esse conflito que vai levar a história para o seu clímax. Esse conflito crescente explode em Jerusalém, no que o Evangelho chama de a hora. E olha, é fundamental entender isso. Para João, a hora da crucificação não é uma hora de derrota ou fracasso. É, paradoxalmente, a hora da glorificação. Isso fica super claro durante o julgamento dele. Jesus coloca lado a lado 2 tipos de reino. De um lado, o reino deste mundo, que funciona na base do poder, da força, da política. Do outro, o meu reino, que, segundo ele, não é deste mundo. A base desse outro reino não é a força, mas a verdade. E aí tem essa cena icônica. Pôncio Pilatos apresenta Jesus todo machucado para a multidão e diz: "Eis o homem".
É uma ironia tremenda, né? Porque justamente no momento em que a sua humanidade está mais exposta, mais frágil, ele está prestes a realizar o ato divino mais poderoso de todos. E tudo culmina com as suas últimas palavras na cruz: está consumado. Isso não é um suspiro de quem está desistindo, é uma declaração de vitória. A missão foi cumprida, o propósito foi alcançado. Mas claro, a história não acaba na cruz. O último ato é sobre vindicação, é sobre triunfo. E é interessante que a ressurreição não começa com anjos e trombetas, começa com confusão, com o desespero de Maria Madalena. O túmulo está vazio e a primeira reação não é "ele ressuscitou", mas sim "levaram o meu Senhor". É um sentimento de perda, de desorientação. A certeza vai sendo construída aos poucos, sabe? É uma sequência de encontros muito pessoais. Primeiro com Maria Madalena, que no início nem o reconhece, pensa que é o jardineiro. Depois ele aparece para os discípulos que estavam trancados de medo. E por último, tem um encontro com Tomé, o que duvidava, que precisava ver para crer. Cada encontro confirma a vitória sobre a morte de um jeito diferente. E é a declaração de Tomé que se torna o grande clímax de fé do evangelho todo. Aquele que mais duvidou é o que faz a confissão mais direta e poderosa. Meu Senhor e meu Deus. É a virada de chave completa. Bom, antes de fechar, vale a pena a gente olhar para trás e perceber como a história inteira é construída em cima de grandes contrastes, de dualismos. É o tempo todo, luz contra trevas, crença contra incredulidade, vida contra a morte. Essa tensão entre opostos é o que move a narrativa do começo ao fim. Beleza, depois de acompanhar essa jornada toda, fica a pergunta: por que o autor se deu ao trabalho de construir essa narrativa de forma tão cuidadosa? Qual era o objetivo dele? E o legal é que ele mesmo responde. Ele não nos deixa na dúvida. Ele diz com todas as letras que tudo isso foi escrito com um propósito bem claro, para que as pessoas possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenham vida no nome dele. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar. Se os sinais foram feitos para revelar a verdade, para mostrar quem Jesus era, por que será que eles geraram reações tão opostas? Porque as mesmas evidências levaram alguns à fé e outros a um conflito ainda maior. Fica aí a questão.